Olá pessoal, sou eu novamente, dando continuidade aqui à explicação de string em um outro vídeo. Eu separei alguns exemplos para mostrar para vocês, para facilitar o entendimento, certinho? Até o momento, a gente está acostumado a capturar uma string com o sem, né? E eu vou botar aqui minha string. Primeiro exemplo aqui. Vou comentar esse daqui e a gente vai observar o que acontece quando eu faço isso. Digite seu nome. Vou colocar aqui Pablo. Ele pegou meu nome, certinho? Só que qual é o problema do CIN? O CIN, ele não pega espaço em branco. Então, vou compilar novamente aqui. Eu digitando meu nome, agora, ele não vai pegar depois do espaço, certo? E por isso que para string eu não uso o CIN. Eu uso o getLine, que ele pega a linha toda, certo? GetLine funciona. É uma função com parâmetro CIN de entrada que eu boto a minha string para ele capturar a string. Então, voltando, quando eu digitar meu nome, ele vai pegar o nome certinho. Beleza? Só que quando eu uso o getLine sozinho, não tem problema nenhum. O problema agora é quando eu uso, vou comentar aqui, quando eu uso um CIN, aqui está pedindo, né, informa a sua idade. Aí vem CIN, eu informo a idade, mostra a idade, ok. Logo em seguida, ele pede para informar o nome. Só que quando eu tenho, antes do getLine aqui, eu tenho um CIN, esse CIN aqui eu informo a idade e dou Enter. Esse Enter, ele bate aqui no getLine e pega, e ele não permite que eu digite o getLine. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, idade, 18 anos. Ele pegou o 18, eu dei Enter, e ele não permitiu que eu digitasse aqui meu nome, certo? Então, para que esse Enter do CIN não interfira no getLine, que é logo em seguida, toda vez que tiver um CIN e em seguida um getLine, você tem que ignorar o Enter. Como é que eu ignoro o Enter? CIN.ignore. Então, ignora o Enter do CIN. Toda vez antes do getLine eu tenho que fazer isso, certo? Então, é um detalhezinho que vocês vão precisar ficar atentos. Então, agora eu peguei, ele pegou a idade e pediu para digitar meu nome. Eu vou botar meu nome aqui. Agora deu certo. Certinho? Vamos para outro exemplo. Como eu falei com vocês no vídeo anterior, explicando sobre string, mas eu não mostrei, né? Aqui exemplificando agora, eu posso acessar a string por meio dessa sintaxe, utilizando o vetor. Então, se eu colocar aqui nome, que é Isaac 1, ele vai acessar quem? Posição 0, posição 1, o S. Desculpa, ele vai mostrar o S. Tá lá S. Pablo, e se eu mostrar esse aqui também, vai ser a mesma coisa? Sim, ele vai mostrar a mesma coisa, SS. Deixa eu compilar, mostrou SS. Qual a diferença? Deixa eu comentar aqui, a diferença é que quando eu uso essa sintaxe e eu acesso a posição 6, por exemplo, 6 nessa string aqui ela não existe. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 6 caracteres, mas eu acesso da posição 0 até a posição 5. Então a posição 6 não existe. Quando eu acesso com essa sintaxe, ele não dá erro para mim, ele pega o que está na memória, ele pega lixo. Nesse caso, o lixo aqui está em branco. Minha memória está sem nada lá, então pegou um lixo em branco. Quando eu acesso dessa outra sintaxe aqui com @, lembrando que o meu colchete é parênteses, a posição 6, ele vai me dar um erro, ele vai dizer, ó, a 6 não existe, a posição 6. Então ele vai dar um erro lá, ó. Isso é interessante porque eu fiz algo errado. Se eu fiz algo errado, ele me informa isso aí, eu estou acessando uma posição que não existe, e é interessante eu saber desse erro, porque eu conserto, o meu programa não vai ficar com o cálculo errado. Então, eu indico vocês utilizarem sempre a sintaxe .et, certinho? Por causa disso. Vai ter erro e vocês vão identificar esse erro antes e vai consertar. Apareceu essa mensagem aqui, ó, vou executar novamente, vocês vão saber
Olha lá, de size, e ele mostra 6. Então, fora, out of range, fora da faixa. Então, não tem... Quando vocês verem essa mensagem, já vai saber que é um acesso de uma posição da string inválida. E aí vocês vão consertar, certo? A diferença é esta. Vamos para o exemplo 4. O exemplo 4, eu mostro como que eu mostro uma string. Eu capturo a string aqui. Como é que eu mostro ela, por exemplo, separada com espaço? Nesse caso eu vou pegar a posição dela de 0, né, da string, até o size. Então, o tamanho da string 10, ele vai pegar de 0 a 9, porque não tem um igual aqui. Então, de 0 a 9, ele vai vir, ó, at, o texto at, de 0, vai imprimir lá o primeiro caractere, dá espaço. O segundo caractere, dá espaço. Certinho? E a de baixo, ele vai pegar cada caractere e vai converter para maiúsculo. Ao fazer isso, converter para maiúsculo, eu tenho que converter isso para char. Senão ele vai mostrar, esse toUpper aqui, ele mostra o número da tabela ASCII. Só para vocês verificarem o que vai acontecer. Então vamos lá, vou digitar meu nome. O primeiro, ele vai pegar cada caractere, dá um espaço, olha lá, pegou o primeiro caractere, colocou um espaço e por aí vai. Esse caractere aqui já é um caractere, ele deu outro espaço. E por aí foi. O segundo, ele pegou o toUpper, ele pega caractere por caractere, então eu peguei o primeiro caractere, ele converteu para maiúsculo e mostrou. Então ele só converteu. Converteu para maiúsculo, o espaço em branco é espaço em branco, então ele não converte, então ele fez isso, certo? Mostrando aqui, se eu tirar o char aqui, ele vai mostrar Pablo, P da tabela ASCII, se a gente olhar aqui o P minúsculo, né? 112. Ele deve mostrar lá 112 e assim sucessivamente com as outras letras, certo? Não mostrou... Não, porque ele converteu, né? Então o P está maiúsculo, então o P, Pablo maiúsculo é 80. A gente subir aqui, P é 80. Então ele mostrou 80, aí vem o A maiúsculo é 65 e por aí vai. Então ele mostrou a letra correspondente na tabela ASCII. Como eu não quero mostrar o número da tabela ASCII, eu converto isso aqui para char. Eu tenho que dizer que eu quero mostrar isso aqui em char. Eu uso esse conversor aqui explícito, certinho? E aí ele vai ficar certo, como a gente viu anteriormente. Então ficou certo. Esse pequeno detalhe aqui. Exemplo 5, vários exemplozinhos que eu coloquei aqui, mostrando a da tabela ASCII, né? Eu tenho esse A aqui. Se eu quiser mostrar o A, eu dou um Cout aqui, X, ele vai mostrar o A para mim. Mas se eu quiser mostrar esse A maiúsculo, qual é o número desse A na tabela ASCII, eu converto ele aqui, ó, A é 65. Eu converto ele aqui, o A, que é X, converto para inteiro. Então ele vai mostrar para mim 65. Vou compilar. Ele vai mostrar lá, o primeiro foi a letra A, porque eu imprimi só o X, letra A. O segundo, ele vai mostrar, ó, o A na tabela ASCII é 65. Certinho? Outro exemplo aqui para mostrar o tamanho da string. Programação, tamanho da string, S, que é apontando pro dedo, cara, que é a programação, é slength, ou sc.size. Ele vai mostrar aqui que tem 11. 3, 6, 9, 10, 11. Então, o tamanho da string de programação é 11. Outro exemplo aqui, S, que é programação, eu peguei a posição 0, peguei P. P eu coloquei uma variável do tipo char. E eu pergunto, esse C aqui, que é o P, né, ele é espaço? Ele vai dizer, a letra P não é espaço. A letra P não é espaço. Exemplo 4. C agora é L.
Aí eu pergunto, esse L que está aqui no meio é uma letra maiúscula? Ele vai dizer não. A letra L é minúscula. Minúscula, né? Então a letra L é minúscula. Minúscula. Exemplo 5. Digite seu nome, peguei aqui. O que ele está fazendo? Fazendo um for. E aí eu pego, ó, quando for par, né? 0%, 2, lembrando que ele pega o resto, né? E aí eu estou vendo o resto. Isso aqui se esse número i aqui é divisível por 2, significa que é par, então eu vou colocar em letra maiúscula. Eu pego aqui nome, o caractere, coloco letra maiúscula e eu mudo ele. Nessa mesma posição ele recebe agora uma letra maiúscula. Se ele não for par, se ele for ímpar, ele vai ficar minúsculo. Então eu estou fazendo essa conversão. Olha lá. Digito o nome, vou digitar meu nome. Então vai ficar a posição 0 aqui, par, maiúsculo. 2, maiúsculo. E aí por aí vai. Então ficou alternado, tá vendo? Pablo Freire Matos. Caixa alta, caixa baixa, por causa disso aqui. Exemplo 6, eu tenho uma string S com o nome Manuel da Silva, eu mostro essa string, posição 5 dessa string. Quem é a posição 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o L. Então ele vai mostrar lá. Posição 5 é o L, string Manuel, posição 5. Posição 5 maiúscula, então ele pega esse L aqui, o L, e o tamanho da string 15. Ele contou aqui 15. Então, como é que eu peguei essa string aqui, a posição 5, converti para maiúscula? Posição 5 to upper, converti para maiúscula to upper. E o char, para ele não mostrar na tabela ASCII, ele vai mostrar em caracteres, quando eu faço essa conversão. Certinho? E o tamanho, eu usei o s.size, ele mostrou o tamanho dessa minha string aqui, que foi 15. Ok? Aqui, vários exemplos com string. E o último foi o que foi passado como atividade no vídeo anterior. E lá pede para o usuário digitar um string, lá somente lá pede, só que lá pede com função, a gente aqui não está fazendo com função, aí vocês façam, que é uma atividade que está inclusive na lista para vocês fazerem, mas aqui está uma string, pede, o usuário informa a string e eu converto essa string. Então eu quero que saia assim, o inverso. Meu nome novamente, Paulo Freire Matos, ele vai converter. Nome invertido, ele pegou de trás para frente, né? Sotan RF OLBAP. Então, de trás para frente, de duas formas aqui. Eu mostro essas duas formas. Pegando, começando do 0 até o length, eu pego a posição 0 e deixo no início. O inverso aqui começa com vazio. E eu vou concatenando isso com o inverso. O inverso da próxima vez aqui vai estar P. P vai estar inverso, né? Porque eu peguei P aqui mais vazio. O inverso vai estar P. Então P vai estar aqui. O próximo vai ser o A. Então o A vai ficar atrás do P. Então ele já está invertendo aqui. Certo? Se eu pegar do maior para o menor, nesse caso aqui pegando de size, ou length, tanto faz, né? Começa com -1, eu faço o contrário. Eu pego o inverso mais o nome. E aqui maior ou igual a 0, sendo decrescente. Aqui eu estou fazendo de forma crescente. Então eu tenho duas formas de inverter essa string. Certinho? Eu acho que é isso. Espero que ficou mais claro o assunto. E vocês agora podem fazer as questões. E dúvidas, pode perguntar também. Certinho? Então, até a próxima. Até mais.